Estação Entrevista. Eu estou recebendo hoje aqui, dando sequência à nossa semana de entrevistadas, homenageadas e representadas aqui, para a gente também homenagear as mães no próximo domingo, a Cláudia Cristine Cugnier Genter. Acertei? Isso. Hã? Acertou. Acertei? É isso aí, obrigada. Fonoaudióloga, né? E mãe de um menino especial, menino autista, que é o Thor Cugnier, né? Que já teve várias reportagens faladas sobre esse rapaz, que a gente vai falar também sobre o que foi feito por ele. Mas o foco nosso é justamente saber da pessoa, da mulher, da mãe de um menino autista, como é que foi, como é que tudo começou. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Na verdade, eu me sinto extremamente lisonjeada pelo convite, porque diante de um universo tão amplo, com mulheres tão significativas, com histórias tão bacanas, de certa forma terem lembrado da nossa história, da história do Thor, me deixa muito feliz e representando esse universo especificamente da questão do universo autista, né? Então, obrigada pelo carinho, pela lembrança. O diagnóstico, ele nunca vem de surpresa, principalmente o diagnóstico de autismo, né? Ele é um diagnóstico que ele te emite alguns sinais, a gente descobre, a gente percebe porque a criança se relaciona de uma maneira diferente com o universo, ela não corresponde aos seus chamados, ela tem uma dificuldade na comunicação, ela pode ter uma dificuldade na interação social, alguma dificuldade em termos de linguagem, alguns comportamentos diferentes. Então, existem alguns sinais nesse universo que faz com que a gente perceba que alguma coisa ali não está muito bem. O que pode acontecer é uma resistência ou materna ou familiar e entender que aquilo vai se levar para algum lugar. Então, quando o diagnóstico chega, eu digo que ele não chega de surpresa. Talvez surpresa é quando a gente se defronta realmente com ele e sabe que ele tem um nome e que ele tem a ver com um filho que é seu, né? Então, na verdade, de modo geral, não é um diagnóstico fácil de ouvir. Ele, de modo geral, vem como se fosse uma condenação e não é. Né? Mas que tudo pode mudar de acordo com a forma como a gente olha para essa história. Exato. Eu acho que isso que faz a diferença, né? Verdade. Eu sempre digo assim, diante do diagnóstico, a gente tem praticamente duas escolhas. Ou a gente se coloca imóvel diante dele e passa uma vida inteira se queixando e lamentando porque ele se instalou na vida da gente e aconteceu. Ou a gente diz, ok, entendi, essa história é comigo, o que eu posso fazer para fazer dessa história a melhor história possível? E talvez tenha sido esse o caminho que a gente fez. Enquanto a Cláudia está falando, né, a mãe do Thor, está ali as fotos, né, mostradas dele e do pai. Do pai. Como é o nome do pai? O pai é Rafael. O Rafael, uma né? figura bem importante nessa relação familiar também, porque essa estrutura familiar dividida e compartilhada na família, com o marido, com alguém que te ampara e que te acolhe, também faz a relação e a história bastante diferente. Certamente. Aí você, né, você recebeu, né, de braços abertos o que Deus lhe apresentou através do Thor. Como é que foi a sua vida até este momento, né? Muitas coisas você deve ter passado e aprendido, meu Deus do céu, né? Muito, porque muitas questões dizem, mas como assim? Mas por que ele veio autista? Mas por que autismo? Mas logo vocês que se cuidaram tanto, que fizeram acompanhamento médico, que não teve nenhuma intervenção, poxa, mas tá tudo certo. Ele veio, é conosco e a gente tem a chance de, através dele, desenvolver a história que a gente acha que é a melhor história que a gente está conseguindo fazer das nossas vidas. É a oportunidade que a gente está tendo para vir a gente, para entender melhor sobre o amor, para entender melhor sobre paciência, sobre desafio. A história muda bastante, né? Porque, na verdade, o diagnóstico de autismo, ele muda a dinâmica familiar, ele faz com que tu repense alguns conceitos, repense o teu papel enquanto mãe, faz um movimento dinâmico na família, porque tu precisa do apoio da família, de quem tu tem por perto, dos amigos, dos terapeutas. São muitos investimentos que a gente faz. Então, assim, quando a gente descobre o diagnóstico, quando a gente descobriu o diagnóstico, no nosso caso, nós nem no Brasil a gente estava morando fora. Então a gente tinha um outro projeto de vida, um outro plano que se refez. E foi a melhor escolha que a gente fez na vida, foi voltar para cá,
para perto de quem a gente tinha como referência, de família, de amigo, construir uma história na escola, com os terapeutas, e talvez isso tenha feito do Thor o que ele tem sido, né? Conseguindo corresponder às terapias, conseguindo desenvolver uma relação de afeto com os amigos, com família, que é o mais importante, eu acho, né? Você acredita que esse trabalho, esse desenvolvimento, que isso não é um trabalho, né? Este convívio com ele fez com que ele se tornasse o que ele se tornou, porque de repente ele se tornou um artista, né? Não um autista, mas também artista. Ele escreveu um livro, quantos? Dois? Um livro. Um foi o meu livro, que eu compartilho a história de como é que recebi essa criança autista dentro do contexto familiar, e eu passo esse olhar de, enquanto mãe, o que a gente sente, o que a gente percebe, qual é o efeito que ele causa na vida da gente, misturado com as coisas da vida mesmo, com uma perspectiva e um olhar positivo em relação a isso. E depois o Thor escreve O Bebê Dragão, em 2015, com as ilustrações dele, com os desenhos dele. Eu sempre digo assim, Adilson, essas crianças precisam de muito investimento em vários segmentos terapêuticos. A gente tem que desenvolver uma parceria. Isso não é fácil, é difícil, porque de acordo com a fase da vida são diferentes terapeutas que passam pela vida dessa criança: fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, professor de apoio na escola, a própria escola, né, que abraça essa causa e tentar desenvolver estratégias para que essa criança ocupe o papel de aluno da melhor maneira possível nesse contexto. A família, avós, tios, primos, os amigos. Quando a gente consegue fechar esse ciclo de investimento no segmento emocional, no segmento terapêutico, no afetivo, essa criança ou qualquer outra dessa que representa esse universo tem possibilidade de corresponder e de desenvolver o máximo possível as suas habilidades. Nem todas conseguem chegar num nível de desenvolvimento bacana, né? Nem todas, porque as características, embora sejam muito semelhantes, a forma como elas se manifestam em cada criança autista é muito diferente. Então tem a criança que não fala nada e tem a criança que pode falar tudo dentro do padrão de normalidade. Tem uma criança que tem uma dificuldade muito grande de interação social e outra que consegue conviver muito próxima dessa relação. Mas eu acredito que quanto mais a gente conseguir afetar no sentido de mexer com as pessoas que estão em torno da gente, representado aí pela família, pelos terapeutas, pelos professores na escola, pelos amigos da escola, pelos pais dos amigos da escola, maiores são as chances dessa criança corresponder positivamente e construir uma história legal. E foi aí que chegou o Thor, na versão escritor e na versão ilustrador do livro dele. Conversando com Cláudia Cristine, mãe do menino Thor Cunier, que é autista e que tem muita história para nos contar. É uma pena que ele não pôde vir hoje, né? Mas outra hora a gente combina, ele vem também, porque ele adora uma rádio, ele adora uma TV. Ele gosta de falar? Gosta. Só para lembrar, gente, o autismo é um transtorno de desenvolvimento que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir. Como foi quando foi o que aconteceu com o Thor, né? E que ele superou isso totalmente. Hoje ele está com 12 anos? Com 12 anos. 12 anos, né? O que o Thor ainda pode fazer, na sua opinião? Vem mais livros por aí, vem mais novidades, o que vem? Eu sempre digo que a gente, enquanto mãe do Thor, a gente não sabe quem será o Thor numa perspectiva futura, assim como nenhum outro pai sabe. Né? Mas a gente continua acreditando que existem possibilidades, e a gente faz apostas nisso. E eu penso que tem uma coisa muito bacana, que independente de ser o Thor autista ou não, e que talvez a gente, enquanto mãe ou pai ou um responsável, possa fazer um alerta, é que quando a gente olha com carinho para o filho da gente, e a gente consegue perceber o que ele gosta, o que ele faz, o que faz bem para ele, quando a gente olha para isso, a gente tem possibilidade de descobrir no nosso filho coisas que de repente possam fazer ele muito feliz. E desenhar é uma coisa que faz o Thor muito bem. E ele se comunica muito bem com o mundo através dos desenhos. Então ele tem já um novo livro escrito e ilustrado, acredito agora no segundo semestre deve estar saindo. Então, quais são os limites para o Thor? Não sei. Enquanto ele estiver me ensinando, eu sempre dizia assim, cada vez que a gente oferece um leque de possibilidades para o Thor e ele corresponde, o desafio não é dele, é meu, que tem que apresentar um novo leque com outras possibilidades. Pois é, houveram limites para você, para o esposo, o pai, nesta relação de convívio com o Thor? Como é que você tem a sua vida profissional hoje? Como é que você leva o seu dia a dia como dona de casa, como profissional e como mãe do Thor?
Adilson, eu fiz uma escolha. Eu abandonei, eu deixei adormecida a minha profissão enquanto fonoaudióloga. A gente fez uma escolha, né? Então, quando nós morávamos fora, eu falei, vamos voltar. E daqui para frente, então, eu cuido do TOR, mais especificamente das questões terapêuticas, educacionais. Foi uma escolha que a gente fez. Tem muitas mulheres que conseguem fazer jornada múltipla, não é nem dupla, são múltiplas. Trabalham, cuidam dos filhos. A gente optou por essa dedicação quase que exclusiva para o TOR. Né? Então, sou eu que acompanho nas terapias, eu que levo, eu que busco, eu que levo na escola, eu que busco na escola, eu que acompanho as atividades escolares, que desenvolvo o trabalho com ele em casa, que faço as tarefas com ele em casa, na escola. Então, essa escolha foi minha, né? De ter essa opção de abandonar ou de adormecer a questão profissional. Você está 24 horas com ele? Sou. 24, né? Sou, 24. Que maravilha, né? Por isso que a gente trouxe você aqui também para falar nesse sentido, porque para homenagear o TOR, mas também você como mãe, como mulher, neste mês, para justamente saber qual é a diferença, o que você abriu mão, como é que é o seu dia a dia de hoje, que é algo que não fantástico. É fácil, desculpa, mas é que não é fácil, né? A questão profissional, hoje em dia, da figura da mulher é uma questão muito cobrada socialmente, né? A pergunta não é quem você é o que você faz. E, né, e quando tu diz assim, eu sou só mãe do TOR, parece que as pessoas... tu não trabalha? Eu falei, não, né? Eu só faço a construção de um sujeito, de um gene, de uma pessoa, de uma criança como meu filho. Né? E isso isso demanda muito trabalho. Porque tem gente que... não sei se... Eu não conheço alguém que fosse capaz de rejeitar. Né? Não conheço realmente. Né? Espero não conhecer. Também espero conhecer pessoas como você. Né, que já recebeu, como já tive também na própria minha família no passado, já tive pessoas especiais junto também, que foram aceitas normalmente, que a gente conviveu diariamente e que realmente é uma missão diferente de pessoas que às vezes olham preconceituosamente para isso. Então Deus te dá porque você tem o dom, porque você tem a capacidade, porque você tem coração, porque você tem amor, porque você tem tudo para poder absorver e receber um anjo desse, na minha opinião, não é? Eu penso que todo mundo, enquanto na condição de humano, tem a possibilidade de transformar a sua vida em uma vida melhor, através da via que for. Né? Eu sempre acredito que a via do amor seja a melhor delas. Por isso que eu digo assim que eu sou tão especial quanto qualquer outra pessoa e tem gente muito, 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 muito mais especial do que eu, fazendo coisas lindas, maravilhosas em outras áreas, em outros segmentos, na educação, no trabalho, na caridade, na sua vida pessoal, enquanto mãe. Tem mães maravilhosas, com histórias de extrema doçura, né? Tem tanta coisa bacana para contar, para ver, para ouvir. E essa é a oportunidade que a gente tem. Na verdade, cada um tem a sua chance de fazer o seu melhor, seja na área que for, ou no trabalho, ou na casa, ou na família, enfim, com um amigo, com um filho, mas através do filho, olha, essa missão, ela recebe uma carinha muito especial mesmo. Verdade. O Bebê e o Dragão é do TOR. E o Sim. outro? O outro é a história do TOR. Esse é o teu? Esse fui eu que escrevi. Esse você escreveu contando a vida dele. Foi, em 2011 eu escrevi esse livro porque eu achava, continuo acreditando, que eu só sou uma representante da mãe de uma criança autista. Existem outras tantas representantes desse universo. Né? Mas eu acredito que essas histórias elas são muito comuns. A forma como o autismo aparece, os sintomas que eles têm... E eu acredito que, compartilhando a história, a gente traz uma relação humanizada com o outro e o outro se enxerga nessa história e percebe, eu não estou sozinho. Né? Então, foi mais ou menos isso. Vocês têm convívio com outras pessoas, né, com outras crianças que têm autismo? O TOR tem relação e vocês se encontram com famílias ou amigos? A gente tem... Depois que o livro aconteceu uma coisa muito bacana, assim, que eu acho muito especial. Que não foi, na verdade... não foi previsto isso, né? Mas eu vou te contar um exemplo muito bacana que aconteceu. Uma família de Joinville, nunca vista antes, que eu não conhecia, me ligou, falou: Cláudia, eu achei teu telefone pela internet por conta do teu livro, eu estou desconfiada que meu filho tem autismo, eu não conheço nada sobre essa realidade, queria conversar contigo sobre isso e tal. E a gente conversou longamente por telefone, sem eu saber quem era essa pessoa, e ela sabia, lógico, por conta do livro, tinha visto uma entrevista na internet e tal. E
E eu disse para ela que ela procurasse com urgência um médico, que procurasse logo alguém que pudesse orientá-la nesse sentido, porque o diagnóstico precoce ele é extremamente significativo. Quanto antes ele chegar, melhor é o benefício para essa criança. Um mês depois, a mãe me liga dizendo que o filho realmente havia sido confirmado como autista. Eu falei, não, vamos lá então, vamos começar essa história juntos. E nós recebemos a família na nossa casa, conversamos longamente, sem nunca ter visto eles antes, mas com a intenção de acolhimento, né? Então, esse menino está crescendo, está grande também, mas assim, esse primeiro momento talvez tenha sido através da nossa história que aconteceu, né? Então, a gente conhece muito nessas circunstâncias, assim, através do livro. O livro trouxe muita gente para perto. E na escola, como é que ele é? O Thor estuda na escola regular, né? Acompanha a classe da idade correspondente à idade dele. A gente tem um trabalho árduo na escola, porque, na verdade, alguns conteúdos a gente precisa flexibilizar, a gente precisa adaptar alguns conteúdos, algumas disciplinas, algumas formas de avaliação. Mas, graças a Deus, ele tem uma turminha muito bacana. Esse ano entrou uma turminha muito especial na história dele também. Os professores têm sido bastante carinhosos com a nossa história. Importantíssimo. Muito, muito importante. Cláudia Cristine Cunier Genter, muito obrigado, parabéns. Pena, né, que a gente tem um espaço de tempo, já estamos no nosso limite aqui, mas é um pouquinho da história de algo maravilhoso que você realiza. Da próxima vez eu quero que você, vamos ter a oportunidade que ele venha aqui também para me conversar com ele. Te parabenizo e, através de você, outras tantas mães e famílias que também vivem este momento especial e que a gente quer abraçar todos, não quer diferenciar ninguém não, né? Eu sei, tem muita gente que está passando o que você passa, já passou pior, ou passou menos, ou passou mais, não importa. O que importa é que estão aí nessa luta, nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem, nesta vida maravilhosa. Repito, não é trabalho, é uma vida diferenciada. Obrigado, viu? Eu agradeço profundamente, volto a dizer, eu me sinto lisonjeada por representar esse universo, porque tem tantas mães que poderiam estar nesse lugar, né? Por fazerem outros tipos de história, ou histórias semelhantes à minha, ou tão mais importantes, ou tão mais, enfim, especiais, porque na verdade a gente não consegue nem medir essa questão do quanto especial é cada relação, né? A gente pode fazer um programa o ano inteiro, trazendo uma mãe de cada situação da vida. Com certeza. Porque o Dia das Mães é só uma data, digamos assim, que às vezes até muito dito que é comercial, porque as mães têm que ser homenageadas todos os dias. Tem um presente para você aqui. Opa, que a Morgana trouxe, ela sempre me lembra, senão eu esqueço aqui. Presentinho para você. Imagina. Pode ser pro Thor também, tem coisas aqui que o Thor pode aproveitar. Obrigada. Em nome de toda a nossa direção, agradecer aqui a presença. Vamos tirar uma fotinho para lá agora com esse presente aí, né? Para a Morgana colocar, depois pode o pessoal ver na fanpage. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço profundamente, me coloco à disposição, a hora que precisarem de mim ou do Thor, a gente está sempre de coração aberto. Um beijo para ele, tá ouvindo? Tá ouvindo, tá em casa ouvindo. Um beijo, filhão, a mãe te ama, meu querido. Um beijo, Thor, obrigado.